Muito bem, senhoras e senhores, começando mais um Loucos por Automobilismo, edição número 285 do seu podcast favorito de velocidade. Programa das quintas-feiras, né? Quinta-feira, o que temos para falar na quinta-feira? Quinta-feira temos as perguntas, né? As perguntas que vocês fazem. O mês de janeiro não é assim um mês de muitas perguntas, as pessoas não têm muita dúvida, né? No mês de janeiro. Mas as que tem nós responderemos porque somos assim mesmo. A gente trabalha enquanto os outros descansam. Por falar em trabalhar enquanto os outros descansam, vamos chamar o grande Adalto. Sim, ele que está aqui neste momento esperando pelas perguntas, né, Adalto? Ninguém perguntou sobre o nosso especial de 2009. Que absurdo. Grande, Bruno Aleixo. O pessoal está descansando porque vem uma temporada brava aí pela frente. Tomara, né? 23 corridas, né? Muitas corridas em seguida. Vai ser duro esse ano, viu? Vai. Mas para quem trabalha com isso, minha mulher já está querendo o divórcio antes de começar a temporada. Apesar que caiu uma, né? A da China caiu, né? Caiu, ficou 23, né? Eram 24 da China. Então, falei, são 23 finais de semana que não tem marido, né? Então, mas ossos do ofício, não adianta. Tem os bônus e os ônus, né? Claro, como tudo na vida, né? Não dá para ter só bônus. Mas isso é isso aí. Bom, todo mundo já sabe, né, como funciona o nosso esquema aqui das quintas-feiras. Você registra a sua pergunta lá na página do Auto Racing e a gente responde aqui as suas perguntas. Hoje a gente vai responder as que tem, não são muitas, né? Mas a gente vai levando aqui, né, e fazendo o que é possível. Se você quiser falar com a gente, né, no Twitter, o meu Twitter, @BrunoAleixo80, o do Adalto, @Adalto Racing. E o do Fábio Campos, que não estará aqui, como você também já sabe, é o @CampusFB. Chegou mais uma agora. Chegou mais uma pergunta. A gente vai fazendo aqui, porque não fechou a página ainda. Vai que chegou um atrasadinho, né? Vamos ver se temos algum atrasadinho mesmo. E vamos começar, né, com a primeira pergunta, Adalto, do Plínio Rodrigues. Primeiro falando Feliz Ano Novo. Muito obrigado para você também, meu caro Plínio. Está sempre aqui também, né? Essas equipes que estão sendo especuladas para entrar na Fórmula 1, como Andretti, Pantera, Ásia e etc., seria para qual ano? Somente 2026? Não é somente 2026. Você pode entrar antes. O que não pode entrar antes é fabricante de motor, né? Que a partir de 2026 tem um novo motor. Então vai entrar fabricante de motor em 2026. Pode entrar. Né? Tanto é que deu aquele problema com a Ferrari, com a Red Bull. A Ferrari não queria reconhecer que a Red Bull era um fabricante de motor, porque a Red Bull realmente, por enquanto, não fabricou nenhum parafuso. Ela só comprou os direitos do motor Honda. Então a Ferrari ela justificou dizendo: então a Alfa Romeo comprar os direitos do motor Ferrari era a nova fabricante. Não, né? Porque tem umas vantagens para novos fabricantes, né? Em relação aos fabricantes que já estão. Mas aí a Ferrari acabou aceitando mas já conseguiu algumas vantagens em troca que não foram divulgadas, né? Infelizmente, né? Eu não tenho nenhum contato na Ferrari ainda. Como é difícil conseguir um contato lá, né? Porque tem que ir lá mais quando tiver Grande Prêmio do Brasil, tem que ir lá comer um macarrãozinho. Também não está querendo muito envolvimento, né? Tem que se dedicar mais. A minha câmera aqui uma hora deu um pisca. Deu uma piscadinha. Foi na hora de tomar água aí. Então é isso. A equipe pode entrar antes. A Andretti quer entrar em 2024. Porque a Andretti está basicamente pronta. Ela já fez a fábrica nova dela lá nos Estados Unidos, já fez o acordo com a Renault, já fez o de motor, já fez o acordo com a GM de patrocinador. Provavelmente a Dallara que vai começar pelo menos fazendo o carro. Então a Andretti já quer entrar em 2024.
Agora, essa Pantera aí, outra, eu já não sei. Isso aí eu já Essa não. Pantera aí é uma conversa antiga também, né? É, É, é. já apareceu em outras ocasiões. Esse cara aí me lembra um pouco Hum, Force India. Lembra o dono da Force India? Aquele. Qual é o o nome desse? Vijay Vijay Mallya, né? Mallya, é. Me lembra um É, pouco isso aí. Que acabou dando certo, né? a equipe, né? Correu. Porque o Vijay Mallya teve um momento que nem viajar mais ele podia, porque tinha Sim, medo de não poder voltar para o país, sim, né? não, mas deu certo, que a equipe está lá até hoje, foi vendida. É. O Vijay Mallya tirava $1 milhão da equipe por mês. Uhum. Por isso que ele acabou com a equipe, porque Acabou com a equipe, vendeu. poder ver. É. Ai, ai, ó, vamos lá. A Rose. Muito bem. A FIA proibiu o uso de joias, que é perigoso em caso de acidentes e tal. E aquela câmera dentro do capacete, apesar de espetacular visão, também não seria perigoso? Ou até pior, que um piercing ou um brinco em um acidente? Olha que boa pergunta, hein? Muito boa, Pedro. Ah, Isso. então, dona FIA. Hã? Quer dizer que brinco e piercing não pode, mas a câmera pode. É Ah, verdade, sei. muito boa pergunta. Peraí. Aham. Ó, eu não tenho uma resposta técnica para isso, né? Não sei Também dizer, não. não sei nem dizer como que eles encaixam essa câmera na cabeça do piloto. Mas é uma dúvida relevante que eu não tinha É, pensado, né? eu imagino que fique na viseira essa câmera aqui. Mas se Uhum. fica na viseira na altura do olho, se bater alguma coisa, Então, né? Por exemplo, naquele acidente do Felipe Massa, se tivesse essa câmera aí, será que não ia ser pior? então, Né? Então, muito boa pergunta, boa cuja resposta pergunta. eu não tenho, né? É, Mas vamos até poder até dar uma pesquisada nisso, viu, Rose? Muito boa pergunta é. mesmo. Que onda que a FIA faz também, né, meu? Nossa Senhora, pelo amor de Pelo Deus. amor de Deus. Não, porque proibir piercing, por exemplo, em esporte de contato, tudo bem, né? Porque o cara Sim, vai lá, tipo futebol, vai lá, o cara puxa e tudo, não dá. Mas, pô, o pode. cara tá sozinho dentro do carro, qual que é a explicação? É, Né? E pelo é, que eu entendi, a FIA proibiu, inclusive, fora, né? Não pode usar em nenhum momento, né? ridículo. Aquele sei lá, que o Hamilton tinha no nariz. É. Aquilo ali é um que é? Parece uma É, um, pulga. então. O que poderia estragar o nariz dele, entendeu? Já Eu, eu, estragou quando nunca- eu, furou, eu não estou defendendo o Hamilton, porque eu nunca usaria um troço desse, mas, nem eu. né? Não Não. importa, eu não usaria. Tem gente que gosta, usa e dane-se. Tem gente Né? que usa em lugares até muito piores do que o nariz, né? Puta, nem fale, nem fale. Aliás, é uma boa pergunta, né? Faria uma inspeção para saber se a pessoa está usando um piercing em um lugar que não é visível? Não é verdade? É É? verdade, porque já pensou, Já meu? pensou? Tipo quando vai ser preso, né? Manda o cara ficar pelado com a. Isso, tem que dar aquela agachada. Dona Fia, eu quero ver você sair dessa. Essa pergunta foi muito boa. Muito bem. Vamos lá, o Cristiano. Essa treta de processo contra o De Vries, vocês acreditam que irá afetar o seu desempenho nas pistas? Esse processo do De Vries saiu hoje a notícia, né? Que uma pessoa que ele pegou um empréstimo lá em 2018, parece que ele não pagou, ou não pagou com os juros que devia ter pagado, né, Adalto? E É. aí o cara entrou na justiça, né? Eu acho que não. Eu acho Eu que não. acho que Não não. vai afetar nada. O cara, quando entra dentro do carro e fecha a viseira, É, rapaz, acabou o mundo. é. Concentra 100% ali. Você não pensa em. É uma das poucas coisas. Não sei se é com você assim. Olha, eu no kart, assim, imagina na Fórmula 1, que é uma Imagina coisa. só, Eu no kart já era assim, entendeu? Fechava o capacete, não tinha escola, não tinha nada. Tava Uhum. indo mal. Aliás, era até bom, né? Era até bom para dar Até uma. bom. Tinha É? tirado zero na prova de Aham. química no dia anterior, dane-se. Ó, Não, aí pergunta também do Cristiano o que o Piastri precisa fazer para superar o hype gerado sobre ele. Basta andar rápido perto do Norris ou precisa batê-lo com certa regularidade? não, eu acho que a primeira opção que ele precisa fazer, Hum.
né? Se ele bater o Norris com certa regularidade, ele já pode ser considerado um fenômeno. Uhum. Porque o Norris tá na segunda prateleira dos pilotos da Fórmula 1, conhece muito bem o carro, a equipe, e o outro é um novato. Ele é quase um fenômeno, se ele fizer. Não diria um fenômeno, porque o Hamilton entrou e fez isso com o Alonso, que era da primeira prateleira, bicampeão mundial. Mas ele já ia ficar todo a Red Bull, a Mercedes e a Ferrari já iam querer reunião com ele. Aham. Entendeu? Lá, a partir da quinta, sexta corrida, opa, já vão pegar esse moleque para nós, entendeu? Porque, né, realmente... Mas se ele andar rápido, perto do Norris, às vezes, até na frente, olha, eu acho que já vai ser um grande feito. Uhum. É isso aí. O Murilo Carvalho, ele pergunta o seguinte, isso não é fake, eu li no jornal O Globo ou no Jornal do Brasil aqui do Rio, acho que em 86 ou 87. Bom, o Murilo Carvalho, se você lembra de uma coisa que você leu em 86 ou 87, olha... Você é um gênio. Parabéns. Eu não posso nem questionar. Mas a tese é a seguinte, ó, o repórter na época disse que Piquet e Prost gostavam de carros dianteiros. Já Senna disse nessa reportagem que também gostava do carro dianteiro. E apenas nos circuitos de rua ele preferia um carro traseiro. Levando em conta que Senna era especialista em circuito de rua, qual a explicação dele ter esse acerto diferente do Piquet e Prost? Bom, primeiro que, olha... O Murilo, talvez você tenha confundido, ou o repórter tenha confundido, porque você guiar um carro, trazer no circuito de rua, com o Mônaco, por exemplo, você vai bater no guarda-reio com certeza. Uhum. Entendeu? Porque essa roda passa a centímetros do guarda-reio. Uhum. Se escapar um pouquinho, bate. Então não pode escapar. Então, em circuito de rua, o carro tem que ser neutro. E de frente também, porque você vira o volante, o carro segue reto, também você bate. Uhum. Não tem hora de escape, ou perde muito tempo. Então eu acho que em circuito de rua, o carro tem que ser o mais neutro possível. Né? Eu nunca soube que o Piquet e o Prost gostavam de carros dianteiros. O Piquet, inclusive, aquela batida que ele deu em Indianápolis, deixa eu contar a história, é o seguinte, um dia antes dele bater, ou 2 dias antes dele bater, agora também já não vou chutar, alguns dias antes dele bater, ele teve uma conversa com o Emerson, isso contado pelo Emerson. Uhum. E o Emerson falou para ele, olha, aqui em Indianápolis você não pode deixar o carro traseiro, porque você não busca mais se a traseira escapar. Não dá tempo de buscar. Né? Você vai contra-estressar e não vai acontecer nada, o carro vai no muro. Vai dar no muro e você vai rodar, você pode bater de traseira, de frente ou de lado, mas vai bater no muro. Você deixa o carro um pouquinho dianteiro, porque a dianteira avisa. Se a dianteira escapar um pouquinho, é só você levantar o pé que ela volta e você põe de novo. Uhum. Né? O Piquet achou aquilo bobagem. Isso é bobagem. E foi lá e quase morreu. E porque escapou a traseira, inclusive. Porque escapou a traseira. Entendeu? Então, eu acho estranho isso aí, entendeu? Então, talvez o repórter tenha se confundido, acho estranho, né? O Prost gostava de carro neutro, o carro do Prost era neutro. Tanto é que eu contei aqui num Loucos recente que aquele mexicano que trabalhava na McLaren, Joe Ramírez. Joe Ramírez falou que o carro do Prost, quando acabava a corrida, o carro estava inteiro. Ele era só trocar os pneus e ir para a próxima, encher o tanque e ir para a próxima corrida, assim, né? Entre aspas. Então, o Prost gostava de carro neutro. E o Piquet, pelo que eu lembro da tocada do Piquet, também era um carro bem neutro, o carro do Piquet. Um pouquinho, eu acho que talvez um pouquinho traseiro. Eu não lembro de ter visto o Piquet escapar de frente. Olha, eu era piquetista, né? Assistia todas aquelas corridas, gravava todas, tudo isso aqui é fita, né? Tudo isso aqui é fita cassete. Tem 300 corridas aí. Eu assistia de novo,
Uhum. Eu não lembro do carro do Piquet ser dianteiro, entendeu? Era neutro e às vezes dava uma escapadinha de traseira. Então, é isso que eu tenho para te dizer. Ó, aí ele faz uma outra pergunta aqui, ó. Já li que o Senna era melhor em acerto de motores e desenvolvimento de pneus, enquanto o Prost era melhor no acerto de chassis e aerodinâmica. Confere? É, a Honda diz até hoje que nunca ninguém usou tão bem o motor dela como o Senna. Uhum. O Senna sabia exatamente como usar o motor, né? E no limite o tempo todo sem quebrar. E naquela época quebrava, né? Não estamos falando de motor dos últimos anos. Estamos falando de motor de 30 anos atrás. Quebrava. O Senna quebrava muito pouco e andava sempre muito no limite. Você vê todas as câmeras on-board, como o Senna, o motor do Senna, diferente dos outros, estava sempre parecendo que ia explodir. Né? Inclusive nas freadas ele continuava acelerando o tempo todo, né? Então, quer dizer, e o Prost, o acerto do Prost é lendário, né? Ele pegou do Lauda, que era o melhor que tinha na época dele, e acho que refinou ainda o do Lauda. O Lauda foi um puta professor também pro Prost, o próprio Prost já falou isso, né? Que aprendeu demais com o Lauda. Talvez o Prost tenha refinado ainda mais o negócio, entendeu? Então, o Prost era um acertador, exímio acertador de carro, né? E o Senna, até para ganhar dele, tinha que guiar feito um louco mesmo, porque o Prost guiava muito rápido, com um acerto muito, muito, muito bom, muito bom. Muito bem, é isso aí. Respondi, então, mais ou menos, então, procede, né, o que ele falou Procede, aqui, né? procede, essa segunda procede. Vamos lá. O Murilo Macedo pergunta: foi divulgado que a Ferrari terá um motor que irá ter performance 1 segundo mais rápido. É possível que a Ferrari vai fazer alguma coisa boa? Murilo, eu vi que a Ferrari vai ter um cavalo com 30 segundos, com 30 cavalos a mais. Não que o carro vai ser 1 segundo mais rápido. 1 segundo de um ano para o outro, acho que nunca aconteceu, né? O que eu tô sabendo é isso, o que rola lá na Fórmula 1 é isso. Até o Dude e o Mate me falaram que é verdade, que eles têm amigos, né, na Ferrari, porque ali todo mundo é amigo, porque a maioria já trabalhou em várias equipes ali, né? Então tem um monte de cara que está na Ferrari, que já trabalhou na Mercedes, na Red Bull e vice-versa. Então eles acham que realmente que o motor tem 30 cavalos a mais. É o que rola lá, mas 1 segundo mais rápido, eu não sei. Vamos ver. Com 30 cavalos a mais, pela entrevista pelo papo que eu tive com o Mate, que eu, inclusive, publiquei, está publicado lá nas minhas colunas, ele acha que a Ferrari tinha um carro tão bom quanto a Red Bull, faltava era motor. Eles tinham que tirar a performance, tirar a cavalaria. Se não precisar mais tirar a cavalaria, eu acho que a Ferrari vai para cima, sim. Eu acho que vai para cima. Lembrando que o motor não adianta você ter um ótimo motor se o carro não for bom, né? Então, mas o carro, ele falou assim, o carro era muito bom. Era bom, mas e vai continuar sendo bom? Não dá para saber. Tem que ver isso, né? A Ferrari tem condição, porque ela tem mais, por exemplo, a Ferrari, assim como a Mercedes, ela tem mais túnel de vento e CFD do que a Red Bull, né, esse ano. A Mercedes das três é a que tem mais, depois é a Ferrari e depois é a Red Bull. Mas a Ferrari tem pouquinho coisa menos que a Mercedes. Vamos lá. Vamos ver. O Godspeed. Acho que é novo esse, hein? Não me lembro. Ele tá falando aqui, a primeira novo, vez sim, que eu participo perguntando como funciona o trâmite de funcionários entre as equipes. Pergunto isso porque vimos muitos colaboradores da Mercedes indo para a Red Bull e também para a Ferrari. A Mercedes não estaria em desvantagem em relação às outras equipes ou os times já prevêem esse tipo de movimento? Eu queria que o Adalto fosse meu avô. Avô! Vocês marmanjos, barbados, parem com isso, entendeu? O Adalto já tem uma netinha que é o xodó da família, sabe? Vocês são muito velhos para ser neto do Adalto, pelo amor de Deus. É muito velho. Minha netinha tem 1 ano e meio. Vocês parem com isso aí, seus marmanjos. Então, o trâmite de funcionário entre as equipes é assim. Funcionários mais graduados, os engenheiros mais
que estão diretor técnico, os caras projetistas, né? Esses caras têm contratos. Esse cara não é uma carteira de trabalho que vai lá. Não, eles têm contrato por tempo, né? E se o contrato for rompido antes do tempo, existe o seguinte, existe uma quarentena nesse contrato. Aham. Então, o que é quarentena? O cara não pode trabalhar num concorrente durante, geralmente, são 6 meses. Então, o cara pede demissão. Vamos falar dos exemplos aí reais que aconteceram agora, 3, né? Primeiro, o Binotto. O Binotto pediu demissão da Ferrari. E a Ferrari aceitou a demissão. Mas quem pediu a demissão foi o Binotto. Ele deu uma carta de demissão. Então, ele, teoricamente, ia ficar 6 meses sem trabalhar num concorrente. Pode trabalhar em outro lugar, não na Fórmula 1, numa outra equipe que é concorrente. Isso não acontece só na Fórmula 1, isso acontece em grandes empresas, bancos, em um monte de lugar. E a Ferrari, só que a Ferrari paga para ele. Se a Ferrari mandar embora, a Ferrari paga esses 6 meses para ele, que ele não pode trabalhar num concorrente. Uhum. Se ele pedir demissão, teoricamente ele precisa cumprir a quarentena e a Ferrari não precisa pagar. Só que a Ferrari fez um acordo com ele. A Ferrari falou, ó, se você topar estender essa quarentena por 12 meses, a gente paga o salário por 12 meses, por um ano. Aí ele topou. Assim ele tinha um ano sabático também, ganhando uma grana sem trabalhar. Fica lá na praia, tomando um vinhozinho e tal. Isso. Então o Binotto agora vai ficar um ano sem trabalhar e ganhando salário como se estivesse trabalhando na Ferrari. Já aquele o Andrea Seidel da McLaren, que também teria que cumprir a quarentena, o Zac Brown liberou ele da quarentena. O Zac Brown é o empregador, né? O chefe dele, né? O CEO da McLaren. Falou, não, tudo bem, pode ir, não precisa cumprir quarentena. Entendeu? Então, ele liberou. Assim como a Alfa Romeo parece que liberou também liberou Vasser. Vasser, porque eles tinham um contrato ainda. Quando acaba o contrato, não tem quarentena, não tem nada. Mas no meio, quando o contrato não acabou, então tem isso aí. Isso acontece em grande empresa e em banco. Eu tenho um amigo meu, que ele era vice-presidente de um laboratório bem famoso aqui no Brasil, e ele tinha quarentena para cumprir. Né? Ele tinha quarentena para cumprir. Só que um concorrente veio para tirar ele fora de onde ele estava. Ele falou, não, mas eu tenho que cumprir uma quarentena se eu pedir demissão. Né? E aí eu não vou ficar 6 meses sem receber. Então, não, nós te pagamos esses 6 meses. Você fica em casa, a gente te paga. Então ele saiu de onde ele estava para ir para outra, para ser presidente da outra, né? Ele era vice as duas são multinacionais. A outra pagou. Então também tem essa. Às vezes o outro cara paga para você, entendeu? Para te tirar do emprego. Então é isso. Agora, os outros funcionários, a maioria, 90% dos funcionários, não tem isso. Aí é trâmite de empresa normal, né? Me ofereceram o X, você cobre? Não, então tchau. Me ofereceram o Y, você cobre? Cubro, então beleza, eu fico. É o que acontece, né? Em empresa. O Mattia Binotto, a Ferrari fez isso por quê? Porque foi ele que fez esse carro desse ano. Né? O motor desse ano, ele que supervisionou. Então, ele está muito atualizado, né? Da Fórmula 1. Então, a Ferrari não quis que ele fosse trabalhar no concorrente por causa disso. Porque até o ano que vem vai ter outros desenvolvimentos, ele já não vai estar tão atualizado assim, né? Então, Também reforça um pouco a bobagem da Ferrari, né? De mandar esse cara embora, né? Reforça. Mas muito bem, vamos lá. E vai ficar cara a brincadeira, porque ainda vai ter que pagar o salário para ele ficar lá na Riviera. Qual praia você escolheria, o Adalto? A Riviera italiana, a Riviera francesa ou Riviera nenhuma? Escolheria aqui Santos, aqui no nosso litoral paulista aqui. Olha, eu não conheço essas Rivieras que você está falando, né? Eu só conheço a Europa em inverno. Sei. Então, mas dos lugares que eu conheço
de praia que eu iria para o Havaí. Havaí, muito bem. Havaí é o paraíso. Mas aí seria mais radical, né? Para ele poder pegar onda e tal. Não, mas você nem precisa pegar onda. Nem precisa pegar onda, porque não são todas as praias que tem onda grande. Tem praia lá, por exemplo, que não tem onda, que parece uma piscina. Entendi. A praia principal de Honolulu chama Waikiki Beach. Se você for no inverno, o inverno deles é que nem o nosso, dá para ir na praia, tudo, né? Não tem, né? O país está mais ou menos nos trópicos, o Havaí. Não faz frio no inverno lá. Não tem onda. É uma piscina, uma delícia. Nossa, Havaí é maravilhoso. Eu recomendo para quem puder. Olha, inclusive para o Matias Binotto, que vai poder desfrutar desse salário maravilhoso sem precisar trabalhar, né? No Havaí, então, segundo a recomendação do Adalto. Muito bem. Romeu Silva Las Casas, ele pergunta, com a confirmação do calendário 2023 sem a China novamente, há chances de tirarem a China das próximas temporadas, mesmo tendo contrato até 2025? A China é o que a gente pode chamar de buraco negro de informações, né? Não dá para saber, né? Não dá para saber, Romeu. Eu acho assim pouco provável tirarem, porque o mercado potencial da China é muito grande, né? Tudo bem, você tem lá centenas de milhões de pessoas vivendo numa pobreza absoluta, mas tem dezenas de milhões com muito dinheiro também, entendeu? O contraste na China é pior que o nosso. É bem pior que o nosso, inclusive, né? Porque aqui a gente tem 200 milhões de habitantes, eles têm 1 bilhão e cacetada. Então, você imagina, o contraste lá, então eu acho difícil, né? Mas nunca se sabe. Nunca se sabe. Como o Bruno falou, a China realmente é difícil a gente saber o que vai acontecer. É muito fechado o país, né? É muito. De repente eles vêm com notícia, aqui explodiu de Covid. Ai, meu Deus, peraí, mas não estava acontecendo nada agora, tá? A gente fica meio sem entender, né? O que acontece na China, né? É um país meio esquisito. Muito bem. E a última pergunta aqui do Danilo Moreira. Faz um tempo que não vemos tantos novatos numa única temporada. Dentre os 3, qual tem mais talento? E qual será o companheiro com mais dificuldade? Os 3 novatos são o que nós falamos aqui, né? O Piastri, né? Oscar Piastri, o Logan Sargent e o último. Ele deve estar falando do que vai para a AlphaTauri. O De Vries? De Vries. Mas não é novato. É novato, porque só fez uma corrida. Vou aceitar. Só pode ser ele, porque se ele estiver falando do... Quem não é novato é o alemão lá, o Hülkenberg. Hülkenberg, esse não é novato mesmo. Esse não é novato, né? Esse não é mesmo que é novato. Esse aí daqui a pouco tá com neta também. Esse né? Exatamente. Danilo, difícil a gente falar. Eu aposto mais no Piastri. Mas nunca se sabe. De repente ele tem alguma dificuldade com o carro. Não sei. Mas eu aposto no Piastri. Você, Bruno? Também, né? Esse Sargent parece não ser muito promissor, né? O americano, né? Então, não. E também vai pilotar o carro da Williams, que também não é fácil. Williams, né? Tipo assim, o cara não for bem, dá para dizer tranquilamente que, pilotar uma cadeira elétrica dessa no seu primeiro ano é difícil, né? Por outro lado, se for muito bem, né, pode ser meio que o que aconteceu com o George Russell, por exemplo. Exatamente. Ele tem um piloto bom do lado. O Albon é um piloto bom. Não é nem supra-sumo, mas é um bom piloto. Né? Ele bateu fácil no Latifi, mais ou menos como o Russell tinha batido. Sim. Né? Mais ou menos igual. E também convenhamos, né? Então, se ele andar ali junto, às vezes na frente, você pode dizer que ele é um bom piloto também. Se ele tomar uma surra muito grande, se ele tomar uma surra muito grande, também não é muito bom. Né? Tem que andar perto, Tem que andar perto, não adianta. Eu diria o seguinte, esse Logan Sargent é a maior incógnita. O nosso amigo Piastri vai pegar a parada mais dura,
Vai pegar a parada Mas mais... também vai ter um carro bom, né? Talvez o melhor carro, né? Aí disponível para os novatos. E o Nick De Vries vai nadar de braçada, né? Eu acho que o De Vries está na melhor situação. Tranquilo, o De Vries está tranquilo, porque o Tsunoda é fraco, né? O Tsunoda é fraco. Então, eu acho que o De Vries está na melhor situação. Então, ele tem... Então, assim, teoricamente, o De Vries tem que ir melhor do que o Piastri e o Salles. Comparar só os três, teoricamente, o De Vries tem que ser o melhor dos três no final do ano. Se ele não for o melhor dos três, é porque você tem algum muito bom ali, bom demais, fora da casinha, ou ele foi mal. O De Vries é uma decepção. É isso aí. Muito bem, pessoal. Finalizando então nosso Loucos por Automobilismo desta semana. Hoje foi rápido. Hoje foi rápido. O pessoal tá de férias. O pessoal tá com Binotto lá no Havaí, aproveitando as férias. Deve estar. É isso aí. A gente volta na próxima semana com mais um especial de início de ano. Estamos preparando aqui uma pauta especial. Mentira, estamos preparando nada que a gente ainda nem sabe o que vai fazer. Vamos tentar fazer uma live semana que vem, Bruno? Vamos tentar fazer uma live na quinta-feira, né? Quinta-feira a gente faz a live. Beleza. Muito bem, pessoal. Grande abraço para todo mundo e até o próximo Loucos pro Automobilismo. Valeu!